Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo este vídeo. Como combinado, vamos continuar o estudo do livro Pai, Perdoa-lhes. O livro do perdão está aqui. Carlos Bacelli, irmão José. No vídeo anterior, nós terminamos lendo esta frase, que está aqui na contracapa do livro. Jamais ouvides, jamais esqueça, né? Em matéria de perdoar e ser perdoado, o primeiro passo no caminho da reconciliação sempre pertencerá ao mais lúcido, não importando seja ele o ofendido ou o ofensor. Sejamos nós o mais lúcido. E hoje nós vamos falar do quê? Capítulo 2. Ao mais lúcido. Se estamos lendo, que seja para nós. O que diz esse item? Não consideres por agressão o que, na maioria das vezes, não passa de crise de insanidade de quem investe contra ti, com as mãos repletas de pedras. Quase sempre, de imediato, as pessoas se arrependem das palavras que, após terem sido proferidas, não mais podem silenciar. Compreende quem impensadamente te feriu, não lhe agravando o estado de consciência com acusações que lhe inibam o esforço de continuar vivendo ao teu lado, com a intenção de se redimir. Com o intuito de voltarem atrás, consertando o que com um único golpe desfizeram, muitos são os necessitados de que façamos de conta que não lhes registramos as atitudes de insensatez. Jamais ouvides que, em matéria de perdoar e ser perdoado, o primeiro passo no caminho da reconciliação sempre pertencerá ao mais lúcido, não importando seja ele o ofendido ou o ofensor. Começamos hoje, como terminamos, no nosso último encontro, do capítulo 1, que falava, vamos ver aqui o título do capítulo 1, Benfeitoras avessas, onde foi dito que às vezes aquele que nos coloca peso só é um instrumento para nos deixar mais fortes. Aquele que nos ofende, nos magoa, nos agride, está sendo também o benfeitor que nos dá a oportunidade de perdoar, de relevar e de sermos o mais lúcido. E no capítulo de hoje, ele fala exatamente essa questão de não considerar sempre uma agressão premeditada. Ele ainda diz que às vezes não passa de uma crise de insanidade, de quem está nos desferindo algumas palavras que são muito fortes às vezes, que às vezes não retratam a verdade e a realidade, pois que nos imputam coisas que não somos, ou que não fomos, ou que não fizemos, ou que não faremos. Mas como dito, se não fomos, que importa que digam? Se não somos, que importa que digam? Se não fizemos, que importa que digam? E se não faremos, quem sabe? Quem sabe se não faremos? Às vezes é só um alerta, para que no momento oportuno, quando surgir aquela oportunidade de fazermos algo, lembremos deste que nos imputou tal coisa, vamos não vou fazer, só para contrariar.
Lembra da música? Só para contrariar? Muitas vezes temos que contrariar aqueles que nos imputam alguma coisa. Isso serve de combustível para que reflitamos cada vez mais sobre o que estamos fazendo. Mas também nos serve de instrumento e de oportunidade de relevar o que o outro disse. Será que ele pensa mesmo aquilo que ele falou de nós? Será que ele pensa mesmo da forma que ele está agindo? Será que ele é assim ou ele está assim por um descontrole momentâneo, por uma crise de insanidade? No momento de raiva, no momento de destemperança, onde os hormônios afloram? Quem de nós não tivemos um ataque de piti, como dizem por aí, um ataque de chilique, e de repente perdemos o controle, inclusive do nosso próprio raciocínio? No Evangelho, se não me engano, no Livro dos Espíritos, tem uma passagem que fala sobre a ira, sobre essa insensatez temporária, momentânea, e que às vezes se prolonga. Sempre é temporária, nem sempre momentânea, porque todos nós sairemos disso um dia. Mas lá falava e fala de que se nós pudéssemos olhar de fora as nossas reações e ações quando estamos nesse estado de insensatez, de ira, de raiva, agindo como animais, colocando todo o seu instinto em defesa de algo que talvez nem precisasse ser defendido, teremos vergonha de nos ver fazendo o que estamos fazendo. E essa é a verdade. Quantas vezes a gente não faz algo e depois para refletir e a gente pensa assim, nossa, vergonha, hein? Por que eu fiz aquilo? Como é que eu vou olhar de novo aquelas pessoas? E às vezes a gente até se afasta por um período para que eles esqueçam o que a gente fez, o que a gente falou, porque realmente envergonha a reação, a forma que nós agimos em determinadas situações, deixando de lado toda a nossa inteligência, todo o nosso potencial intelectual para nos rebaixarmos a um animal, a condição de um animal, de modo a agredirmos aqueles que nos rodeiam. E na maioria das vezes, isso é a pior parte, que mais envergonha, na maioria das vezes, aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que nos amam, que nos toleram, que nos apoiam. Porque o inimigo não está perto de nós, não sempre. Já nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, esses estão constantemente próximos a nós. E na maioria das vezes, os mais insensatos, que não estão tão no momentâneo, mas ainda assim no temporário, nessa situação de agressividade, de ira, de revolta com tudo, com orgulho aflorado e o orgulho ferido por nada ou por tudo, né? Quando tudo é urgente, nada é urgente, né? Quando tudo é lindo, nada é lindo. Quando tudo é feio, nada é feio. Então, a generalização, ela nos inibe, nos tira a possibilidade de ver os detalhes. Se não houvesse as trevas, talvez não conhecêssemos a luz. Que é a luz? Que não a ausência da treva.
da escuridão. O que é o mal, senão a ausência do bem? Não é? Portanto, nessa nossa insensatez, e às vezes temporária, mas que demora um tempo maior, como estava falando, quem sofre são nossos familiares, aqueles que estão conosco dentro de casa, que convivem com maior proximidade de nós. Isso também está lá, no Livro dos Espíritos, que fala que muitas vezes esta mesma pessoa aqui dentro de casa tem o papel de tirano, de imperador do reino do seu lar, que trata todos como se fossem vassalos, escravos, subalternos, quem sabe, oprimindo e mantendo sempre um ar de terror dentro de casa, de medo. As crianças, quando sabem que papai vai chegar, já sabem que ele chega bravo. Aí todo mundo tenta racionalizar, mas é que o papai trabalha muito. Lá no trabalho do papai, ele deve passar muitas coisas. As pessoas lá não fazem as coisas direito e eles brigam com o papai. Aí o papai tem que resolver tudo. E lá ele deve sofrer muito, então quando ele chega em casa ele está assim, estressado. Aí a mamãe fala com as crianças, não liga, o papai está assim porque ele estava trabalhando muito. E é muito difícil para o papai trabalhar e trazer a comida para dentro da nossa casa. Tem que racionalizar, tem que buscar uma desculpa, tem que tentar fazer as crianças entenderem que o monstro não é um monstro. Ele só está um monstro porque ele trabalha. Percebe? Que triste. Imagina essa pessoa, que pode ser eu, pode ser você. Talvez não com muita frequência, mas de vez em quando. Se vendo e vendo a esposa tentando explicar para as crianças, para os filhos, às vezes para a sogra, para a própria mãe do monstro, velhinha que está em casa e que não recebe a paciência do filho que chega estressado porque ele trabalhou e porque ele tem o direito de estar estressado e sai gritando com todo mundo. Imagina eu me olhando de fora nessa situação. Pare e pense. Se coloca nessa situação, não que seja o seu caso. Se coloque nessa situação só para a gente ver o que diz no Livro dos Espíritos, o quanto é ridículo. Lá está escrito assim. O quanto é ridículo, vergonhoso passarmos por essa situação. E não é por quem está do outro lado, não. A situação ridícula é de quem faz, de quem age dessa forma. E muitas vezes, o mais lúcido é aquele que está vendo isso e tenta, de todas as formas, justificar. Para quê? Para considerar, né? Reconsiderar, como a gente diz, a insanidade temporária de quem faz isso. Agora, se imagine fazendo isso, já pensou? Quando você sabe que vai chegar em casa, imagine o que está acontecendo na tua casa, quando você liga do trabalho, ou quando chega sempre no mesmo horário, como que estará a sua família e aqueles que convivem? Será que eles estão felizes? O papai vai chegar, hoje nós vamos fazer tal coisa, vamos fazer aquilo que nós conversamos ontem, e ontem foi tão legal, etc. Ou eles estarão preocupados, nossa, como que o papai vai chegar? Ele vai chegar atacado porque ele trabalha muito, como diz a mamãe. E a mamãe já vai estar preocupada, o que eu vou fazer hoje? Será que ele vai gostar da janta?
Será que ele vai brigar? Pelo quê? Já sai olhando para os lados para ver se não tem nada fora do lugar, porque tudo é motivo para o chilique, tudo é motivo para a vergonha, tudo é motivo para o ridículo quando estamos nessa situação. Então, importantíssimo, além de compreender, como diz aqui, né? O mais lúcido deve compreender este que está nesse momento de falta de lucidez. Mas os ensinamentos do livro não é só para quem está do lado de ser lúcido e de entender. Também é para o lado que está com falta de lucidez e precisando de doses altas de lucidez do outro lado para compreender a insanidade que está cometendo. Então nós temos que nos colocar sempre nas duas posições. Primeiro, para que a gente não ache sempre que nós somos o ofendido, o agredido e o lúcido da história. Porque muitas vezes nós entramos na nossa destemperança por falta de pararmos 2 segundos antes de reagir, que foi o item 1. E aí a gente cai em desgraça, cai no ridículo. E depois, muitas vezes, ficamos com vergonha. Com razão, com razão. Então aqui diz também que nós não precisamos ficar remoendo. Sabe aquele ditado, chutar cachorro morto? O outro já agrediu, já passou vergonha. Eu já agredi, já passei vergonha. Então eu não gostaria que o outro ficasse toda hora. Que vergonha que tu fez ontem. E mesmo que não fosse assim, que fosse pior. Sabe quando fica aquele negócio velado, assim por trás? Com aqueles olhares, com indiretas. Ou muitas vezes com cobranças. Sempre que acontece alguma coisa, fala, mas aquele dia tu fez isso aí. Quando fala assim, viu? Não precisa ficar tão bravo. Por que você tá bravo assim? Quando o pai, né, sabe o nervosão? Ele vai falar com as crianças, espera aí, por que você tá tão bravo assim com seu amigo? O que aconteceu? Aí a mãe pode virar para esse pai, o brabão, e falar assim, mas quando você chega todo bravo, né, você não pensa isso, né? Agora você quer dar lição de moral. Quem é você? Para querer chamar a atenção do outro daquilo que tu não faz. É legal isso? Também? Será que é legal também agirmos desta forma? E aqui o que diz é que quase sempre, de imediato, e o imediato pode ser quase que uma eternidade, tá? Para nós, para o espírito é quase que de imediato. Se arrepende, nem sempre demonstra, mas na maioria das vezes se arrepende. Vai dormir com vergonha de ter feito aquilo e às vezes não tem força para não fazer de novo no outro dia. E no outro dia passa vergonha de novo, e no outro dia de novo, e sempre vai dormir com o espírito aflito e envergonhado do ridículo que está fazendo, mas não consegue mudar ainda, porque a evolução não dá em salto, e às vezes sofre, passa por depressões, porque não consegue sair desse estado de animosidade que está sempre se sentindo agredido e ofendido, ainda que por seus próprios familiares. E muitas vezes já chega em casa gritando, brigando, falando, dando piti, chilique, brabeza, com tirania, por defesa. Porque se eu já chego todo brabo, ninguém vai falar nada comigo, ninguém vai cobrar nada de mim, ninguém vai me questionar nada, porque eu sou bravo, porque ele sabe que eu estou assim. Isso é defesa também. Então, tem uma série de fatores que podem nos levar a agirmos desta forma. Mas sempre nos arrependemos, ainda que não fique claro para o outro, para nós, que passamos a vergonha e o ridículo, sim, nos arrependemos e sofremos por isso. Então ele diz aqui que temos que compreender quem impensadamente nos feriu, né, com essas adagas da palavra, que fere mais do que a espada.
E temos que fazer um esforço grande de continuarmos convivendo, né? E ele também, né, quem agrediu, quem passou a vergonha, também tem que fazer um esforço grande para continuar convivendo com aquele que ele agrediu e a quem ele ofendeu. Então a gente tem que diminuir a dor e o sofrimento de quem está nessa situação, passando vergonhas constantes por conta do comportamento e do temperamento. Não vamos agravar. Não vamos ficar cobrando, jogando na cara do que ele fez, do que ela fez, do que disse, do que deixou de fazer. Não importa. No outro dia vamos fazer diferente. Né? Tem um filme chamado A Prova de Fogo, me veio à mente agora. Prova de Fogo. De um casal que estava prestes a se separar. Não vou dar spoiler. Mas assistam o filme, vocês vão gostar, tenho certeza. E ali vai mostrar um pouquinho sobre isso que a gente está falando hoje. E aí, ele fala que com o intuito de voltarem atrás, consertando o que com um único golpe, e pode ser mesmo, uma palavra mal colocada, uma situação incompreendida, um ataque de petit, de chilique, né? Um momento de insensatez. Eles têm que consertar aquilo que foi acontecido, que foi causado nesse momento. Muitos são os necessitados de que façamos de conta que não lhes registramos as atitudes de insensatez. Sabe o que quer dizer isso? É aquilo que a nossa avó dizia, releva. Deixa pra lá. Ah, mas ele já vai chegar falando besteira, viu? Entra no ouvido e sai no outro. Ou nem entra. Tampão. Não é para ignorar o outro, não é isso. É para ignorar no sentido de relevar, de não levar em consideração o que está sendo dito. Tem um outro ditado que diz que quem se rebaixa ao estado de louco é louco também. Isso para falar sobre se tem alguém destemperado, agindo destemperadamente com agressividade, com insanidade. Se nós reagirmos, lembra do reagir? Agir igual ao outro? Se nós reagirmos a este que está nesse estado, nós nos rebaixamos ao mesmo estado. É difícil, hein? É difícil, né? Porque é o nosso temperamento. Senão não estaríamos aqui no planeta Terra, nesse mundo de expiações e provas, se não fosse para que nós exercitássemos não descer. Ah, o descer quer dizer que ele é inferior? Não, estamos falando de vibração. Nós estamos falando de nível de consciência. Porque quem está nesse estado de destemperância, lembra que eu falei que às vezes a gente perde o controle, perde a consciência, nós começamos a agir num estado inferior do nosso potencial intelectual, começamos a agir em defesa de instinto, e talvez na defesa de algo que não precisa ser defendido. Né? Nós entramos num estado de autoproteção, de talvez agressões que não estejam acontecendo. É só nós criando na nossa própria mente esse estado de alerta e que nos coloca nesse ciclo de autodefesa, que às vezes a defesa é atacar o outro. E para finalizar, jamais ouvides que em matéria de perdoar e ser perdoado, o primeiro passo no caminho da reconciliação sempre pertencerá ao mais lúcido, não importando seja ele o ofendido e o ofensor. E hoje isso está aqui no final do item 2. Na outra aula, na outra aula, mania de professor, no outro encontro, nós vimos a mesma frase aqui atrás. E já está logo no começo
do livro, que é para que nós entendamos a importância de que não importa de que lado nós estejamos, cabe ao mais lúcido. E na maioria das vezes, quando não sempre, o mais lúcido é o que está sendo agredido. Porque o outro acabou de perder a lucidez. Mas às vezes, por isso que eu falei a maioria das vezes, mas às vezes nós agimos como estopim e muitas vezes propositadamente. Importantíssimo isso. Que quando eu ajo premeditadamente, de caso pensado, para tirar o outro do sério, porque eu sei que ele tem pavio curto, eu sei que ele estoura, eu sei onde cutucar para fazer ele perder a linha, perder a temperança. Aí eu aperto o botão da insanidade do outro e fico assistindo para depois ficar cobrando da atitude dele. Quantas vezes a gente vê isso? Assistem televisão? Conhecemos alguém, muito público, que tem esse aspecto de destemperança e de falar, não consegue não falar. Eu tenho que falar. Se eu não falar, parece que vai explodir. E aí, fica lá o pessoal cutucando. Tá certo? Não, não tá certo. Mas tá certo quem fica provocando? E trazendo isso aqui para o nosso? Também não tá certo. Eu não posso usar o defeito do outro em meu favor, a meu favor. Eu não posso usar o pavio curto dele para fazê-lo explodir o tempo todo, para depois eu parecer que eu sou o sensato da história. Para parecer que eu tenho inteligência emocional. O outro é que não tem. Será? Será que eu provocar a destemperança no outro é inteligência emocional? Ou é estupidez intelectual, moral? Será? Não é isso que a gente tem que refletir? Então, nesse caso também, vejamos sempre que nós temos que colocar em mais de uma situação quando nós estamos fazendo um estudo. Esse aqui, foi esse pedacinho de cá e esse pedacinho de cá. Veja, não dá uma página, uma folha inteira dos dois lados. Não dá. E vejam a quantidade de reflexões que nós precisamos tirar de um texto tão curtinho quanto esse. Em que situações nós nos devemos colocar para entendermos o texto, a mensagem. Lembra o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo e a doutrina espírita? A letra mata, mas o espírito vivifica. O que significa isso? Não leia ao pé da letra. Não importa o que, mas está escrito aqui, ó. O que ele quis dizer com isso? O que se quer dizer com o que está escrito é infinitamente maior do que o que está escrito. As parábolas de Jesus não queriam dizer aquilo que está escrito? Estamos estudando até hoje. O Espiritismo nos trouxe a chave. Temos que estudar. O espírito da mensagem. Lembra lá na escola, é do meu tempo ainda que tinha isso. Hoje eu não sei se tem mais, tá? Me parece que não, viu? Pelo que eu tenho visto. A professora falava para a gente estudar, ler um texto, e no final falava assim, agora você escreva aí embaixo a moral da história. Ah, professora, é para fazer um resumo. Não foi isso que eu pedi. Eu quero saber a moral da história. Dos 3 porquinhos. Lembra a história dos 3 porquinhos? Ah, veio o lobo mau, soprou uma casa feita de palha. Depois ele veio, soprou a outra casa feita de madeira e derrubou as 2. E aí foi lá no último porquinho e soprou a casa feita de pedras e não derrubou a casa. Qual é a moral da história?
Ah, o lobo ficou cansado nas 2 primeiras casas e não derrubou a terceira. Foi isso não, Salomão. Imagina eu, né, com 7 anos, com o nome Salomão. A professora fala assim, não, Salomão, não foi isso. A moral da história é que se você constrói a sua casa sobre pedras, de pedra, forte, ainda que lhe canse mais, ainda que lhe dê muito trabalho, ela vai ser resistente. Os porquinhos mais preguiçosos, que quiseram fazer com menos esforço, construíram a casa fraca. É isso que é a moral da história. E no Evangelho tem isso, lá na Bíblia. Construir a casa sobre rocha e não sobre areia movediça. Certo? O Espírito vivifica. Portanto, esse textinho que nós lemos deu aqui já 30 minutos de discurso, de conversa, de reflexões. E devemos nos colocar, que eu estava falando, né? Eu me coloco em todas essas situações para que eu depois consiga, no momento oportuno, colocar em prática. Porque se quando eu leio isso aqui, eu ficar pensando no outro, isso aqui, ó, meu irmão, age dessa forma. Esse outro aqui é meu chefe, esse é meu subordinado que é assim, ó, não posso cobrar nada, que ele já entra na destemperança. O que eu leio é para mim, ainda que eu possa ajudar alguém. Mas o que eu leio, o que eu estudo é para mim, é para o meu desenvolvimento, minha reforma íntima. Perfeito? Então que cada um de nós consigamos nos colocar nessas situações para que sejamos o mais lúcido. Tanto que a mensagem aqui é ao mais lúcido. Se eu estou lendo, que seja eu. E se eu não for, que eu passe a ser. Até a próxima. Que Deus nos abençoe e nos ajude a colocar em prática. Até.